Olá, meu nome é Bárbara Noleto. Hoje eu estou aqui com Mônica Andrade, que é especialista odontóloga e vai conversar com a gente um pouco sobre os procedimentos e cirurgias estéticas que podem ou não ser realizados por cada profissional, principalmente porque a gente teve recentemente alguns casos bem preocupantes de procedimentos que foram feitos com a pessoa errada ou de uma forma errada e que tiveram consequências graves, né? Eu queria conversar com você para deixar mais claro para a gente, mais seguro todo mundo, como isso funciona e o que é seguro ou não fazer com cada profissional. Espero que você consiga me ajudar hoje. Que bom. Será um prazer poder trazer para vocês um pouco de informação assertiva, né? Acerca esses procedimentos realizados aí por cirurgiões dentistas e que possam ser feitos e com qual profissional ser feito, trazendo a maior segurança para o paciente. Então, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre você, doutora. Onde é que você atua, com o que você atua, o que é a sua área de especialidade? Então, bora lá. Uma breve apresentação aqui. Eu sou a Mônica Andrade, eu sou especialista em Direito Médico e Odontológico e, aliada a essa especialidade em Direito na Saúde, eu também tenho especialidade em Direito do Consumidor, que eu acho que é um grande diferencial e um aliado nessas relações dadas entre paciente e profissional, uma vez que se trata de uma relação consumerista. Então, por isso, a necessidade de trazer o direito consumidor para tratar das questões do direito da saúde, que é imprescindível. Além de professora também, né? Sou professora de graduação e pós-graduação. Além de advogar, faço, né? Eu tenho essa segunda, esse segundo trabalho, que seria a docência, né? Que é algo que eu gosto demais, que eu amo demais, que é poder falar com as pessoas, trazer informação, deixar as pessoas um pouco informadas e até mesmo deslumbradas com esse universo magnífico que o direito é algo bem satisfatório para mim. Agora estou também compondo a Comissão de Direito Odontológico da UAB, a primeira Comissão de Direito Odontológico, eu faço parte da diretoria. Foi uma comissão recente, inaugurada, se não me engano, na semana retrasada. Então, agora eu sou um dos membros da diretoria, para a gente poder estar sempre por dentro das atualizações, de estratégias, a fim de preparar os profissionais que lidam com o direito médico e da saúde, principalmente odontológico, no dia a dia. Trazendo um pouco mais de segurança, né, para os assessorados, para os clientes, a fim de trazer para eles a atualização acerca do mundo jurídico e deixá-los um pouco ainda mais seguro para estarem realizando, desempenhando as suas atividades. Essa é a minha E função. qual, e qual é a sua dica, então, para o pessoal que começa a ver a possibilidade de algo na estética? Qual você diria que é a primeira dica, o primeiro conselho para alguém que se interessa por uma intervenção estética? Então, como toda e qualquer área, né, assim quando você busca um profissional, seja por uma questão funcional, né, para te tratar, principalmente algo ligado à saúde, primeiro a gente tem que verificar de fato a capacidade técnica daquele profissional. Isso é de extrema importância, principalmente algo voltado para a estética, que é algo que mexe muito com a autoestima das pessoas, ainda mais as mulheres, né? Quando se fala de estética, procedimento no rosto, que é algo que vai estar sempre ali interligado à autoestima da pessoa. Então, a primeira dica que eu dou é verificar se aquele profissional ele de fato possui habilitação, né, naquele procedimento do qual ele está divulgando, dos procedimentos dos quais ele realiza. Como que pode ser feita essa conferência? Se você busca um profissional para fazer determinado procedimento, é imprescindível que você saiba que a área de atuação dele é permitida para realizar aquele procedimento. Então, em que sentido seria isso? Os cirurgiões dentistas hoje em dia, eles não atuam somente mais com a área orofacial, que seria a boca, né? Que é a grande ilusão de muitas pessoas. E outras pessoas até buscam o cirurgião dentista acreditando por se tratar de algo que possui um custo-benefício melhor, mas acreditando que o profissional não é habilitado ou não possui a capacidade para realizar aqueles procedimentos estéticos, o que é uma grande inverdade, né? O profissional que mexe com a cirurgia estética facial, no caso, ou o cirurgião dentista em si, ele possui habilidade, capacidade técnica para estar realizando outras atividades ou os procedimentos na face, né, que é a sua área de atuação, que seria ali cabeça e pescoço. Porém, de fato, nem todos os procedimentos são permitidos para o cirurgião dentista realizar. Então, uma das dicas que eu dou para que o paciente esteja um pouco mais seguro acerca da pertinência daquele procedimento, se ele de fato pode ser realizado ou não, é buscar via internet mesmo, que é algo tão acessível para todos nós. Dá um Google, né, como dizem por aí, no nome daquele profissional, verifica se ele de fato possui registro no seu conselho de classe, seja ele médico,
médico, farmacêutico, dentista, biomédico, né? Verifica se ele tem o seu registro ativo no conselho de classe, verifica se de fato aquele procedimento é pertinente da área de atuação dele, verifica se de fato ele possui especialidade naquele procedimento. Essas as primeiras dicas para fazerem com que o paciente se sinta um pouco mais seguro, esteja de fato mais seguro para estar realizando aqueles procedimentos. Quando uma pessoa faz então o procedimento com a pessoa certa que deveria fazer aquilo, mas por algum motivo tem um problema ali naquele procedimento e existe, sei lá, uma infecção ou algum pequeno problema, como os que viralizaram recentemente. O que que o paciente pode fazer nessas situações? Tá, deu uma cortadinha, mas eu acho que eu entendi sua pergunta. Com relação a quando se há uma intercorrência, quando o procedimento ele não tem êxito, é isso? Tá. Isso. O primeiro passo que o paciente deve fazer é recorrer ao conselho de classe daquele profissional. Obviamente que isso depois de voltado no profissional, conversado com ele, verificado se de fato está tudo dentro da normalidade, porque a intercorrência ela é diferente do erro. É um dos pontos que a gente tem que primeiro separar. A intercorrência, ela é possível ocorrer em qualquer procedimento que for realizado. A pessoa que se submete a um procedimento, seja ele cirúrgico, seja estético, funcional, ela tem que estar ciente de que existe o risco de haver uma intercorrência, uma vez que se você faz principalmente procedimento onde há invasão no seu organismo, digo, através de uma abertura de um corte, é um campo aberto para que micro-organismos ali invadam e evolua para uma infecção, por exemplo, né? E a intercorrência, por exemplo, ela poderia ser classificada como, no caso de pacientes que realizam, por exemplo, a aplicação de algum produto, a rejeição do organismo dele por aquele material inserido. Então, é muito importante que antes de realizar esses procedimentos, você passe e não minta, principalmente na triagem que o profissional fizer com você, né? As famosas chamadas triagens, ficha de anamnese, onde são feitas perguntas acerca da sua saúde, né, do seu organismo. Muitas pessoas têm a ilusão de achar que, eu vou mentir para o profissional, né, não sei com que fito, às vezes por alguma razão pessoal, mas isso é extremamente prejudicial para o próprio paciente, porque através dessas perguntas, é como se a gente chamasse de investigação, um histórico, né? Uma investigação acerca do seu histórico, que pode ser indicado se de fato vai haver a possibilidade de uma intercorrência futura. E se o profissional consegue diagnosticar isso antes, é muito mais fácil dele minimizar esses efeitos depois. Então, primeiramente, é importante que a pessoa entenda que existe a possibilidade de haver intercorrência em determinados procedimentos estéticos, funcionais, que é diferente de um erro. O erro seria o quê? O que que então pode ser caracterizado como erro? O erro é quando o profissional ele não detém da capacidade para realizar aquele procedimento, ou quando ele deixa de utilizar toda a técnica precisa, age com imprudência, negligência ou imperícia, de forma que coloque o paciente em risco. Aí sim, a gente teria a caracterização de um erro. Passado esse primeiro momento de distinção das duas situações, o primeiro passo seria voltar ao profissional executor, né, e analisar com ele ali, diminuir todas as possibilidades, mitigar as possibilidades, a fim de tentar solucionar aquele problema. Caso não seja possível, caso de fato seja constatado que foi um erro, caso de fato o paciente identifique que não era o procedimento adequado, não era a técnica adequada, ou de que alguma forma o paciente está se esquivando da responsabilidade, a minha orientação é de que procure o conselho de classe daquele profissional. No caso do cirurgião dentista, o CRO, que seria o Conselho Regional de Odontologia. No caso do médico, CRM, Conselho Regional de Medicina. No caso do biomédico, Conselho do Biomédico, do farmacêutico, Conselho Regional de Farmácia. Então, assim, cada profissional que realiza esses procedimentos, principalmente voltados para estéticas, eles são profissionais que eles são amparados por um conselho de classe, resguardados ali pelo seu conselho de classe, que é quem vai dizer se ele estava certo ou não e quem vai amparar não só o profissional, mas também o paciente que figura ali como consumidor, se houver a necessidade, né? Passado esse momento, se de fato não houver ali uma solução do problema, aí outras medidas judiciais poderiam ser tomadas, né? Aí ficaria a cargo do paciente buscar a ajuda de um profissional especializado, qualificado para tratar daquele assunto e verificar o que poderia ser feito. Certo. E hoje, como você enxerga o cenário em Goiás dessas intervenções, cirurgias e procedimentos? Está tendo uma crescente no número, né, da busca. Sim, e o estado de Goiás, a gente diz que é como se tivesse se tornado um destino turístico
para a área da estética, a área dos procedimentos voltado ali para a estética, principalmente a facial. O Brasil em si já era um país muito buscado, né, para cirurgias plásticas, em sua totalidade, mas aqui o estado de Goiás para cirurgias faciais tem se tornado crescente, tem sido um aumento exponencial, tendo em vista o acesso que tem sido muito facilitado a estes procedimentos, né, e o custo-benefício também. Porém, como a gente sabe que toda mudança de cenário, ela traz consigo alguns atos, como se diz, contrários, né, e algumas consequências. E aí as pessoas se espantam, pensam, poxa, tá tendo demais, né, por conta de várias reportagens que a gente vê, de várias notícias negativas, né, que a gente vê na mídia com relação a profissionais tendo seus registros cassados, ou intervenção dos órgãos fiscalizadores, por conta de erro, por conta de conduta inadequada, mas não é. A questão é que, como teve como está tendo, de fato, né, uma grande quantidade, um aumento de profissionais realizando esses procedimentos, de pessoas tendo mais acesso, é natural que mais erros, de fato, ocorram, que mais intercorrências, de fato, ocorram, e que isso, de alguma forma, tem que ser, né, espalhado e noticiado para todo mundo. Profissionais, cirurgiões dentistas, eles possuem a lei que rege a sua área de atuação, porque é o que a gente mais tem visto. Com relação à medicina, a gente quase não vê nenhum desse tipo, quase não, né? A gente não vê esse tipo de notícia dizendo, o médico não pode realizar esse tipo de procedimento. A gente vê mais com o cirurgião dentista, porque existe uma divergência ainda muito acerca do que pode e do que não pode ser realizado pelo cirurgião dentista. A gente possui ali a lei que rege a prática da odontologia, que é a lei federal que diz que o profissional ele pode realizar tudo o que for aprendido em curso regular de graduação ou pós-graduação, né? E ele possui, além dessa lei federal que o rege, que fala acerca da sua prática, que a sua pertinência, que seria a lei 5.081, as resoluções. Cada conselho de classe, cada área, ele traz consigo ali, dentro do seu ordenamento próprio, resoluções, que são leis um pouco mais específicas, leis entre aspas, né? Atos normativos mais específicos que vão tratar acerca da atuação daquele profissional. É muito comum, por exemplo, estarmos diante de várias notícias na mídia dizendo que o cirurgião dentista não poderia realizar, por exemplo, uma rinomodelação ou uma lipo de papada, por conta da grande ilusão de que o profissional dentista só pode mexer com dente, quando na verdade não é. Né? O cirurgião dentista ele tem pertinência para mexer na cabeça e no pescoço em todos os procedimentos, porque é a sua área de atuação. Porém, a gente tem ainda algo que seria dito assim como contra para o cirurgião dentista, que seria o seu próprio conselho de classe realizando vedações através dos seus atos normativos, como a resolução 230 do Conselho Federal de Odontologia, que veda alguns procedimentos que não seriam permitidos o cirurgião dentista realizar, como, por exemplo, uma rinoplastia, como, por exemplo, uma otoplastia, a blefaroplastia, que são procedimentos que estão em alta, que boa parte da população busca muito e busca fazer com o cirurgião dentista. Não é à toa que muitos desses profissionais, diante desse tremendo engano, dessa tremenda ilegalidade e abuso que o Conselho cometeu contra eles, buscou o Judiciário ou recorreu ao Judiciário para que eles pudessem estar atuando com segurança e o Judiciário pudesse dizer para o próprio Conselho: não, vocês não podem fazer isso. É a área de atuação do profissional, ele pode sim realizar. Então, onde foram as crescentes demandas das liminares, que foram ações propostas com pedido de urgência para que o judiciário dissesse essa resolução ela é ilegal. O profissional ele pode sim realizar esses procedimentos que você vê do aqui. Então, quando, por exemplo, você vê uma notícia dizendo que o cirurgião dentista deu intercorrência ou erro no paciente, uma rinoplastia, por exemplo. Não são todos os cirurgiões dentistas que tecnicamente estão impedidos de realizar rinoplastia, porque existem liminares dando a decisão favorável para que o profissional possa realizar uma rinoplastia, certo? Ok, o que está permitido ali na lei, na 5.081, é que todo e qualquer ato apreendido em graduação ou pós-graduação, o profissional ele é amparado para realizar. Ok, aí vem o Conselho Federal e fala, não, mas aqui na nossa resolução nós estamos vedando esses procedimentos. Aí a gente precisa de uma decisão do Judiciário para corroborar a lei federal, porque a resolução do Conselho Federal, ela é ilegal, ela está indo em contramão ao que diria a lei federal que rege a prática odontológica. Né? Então, tem que ver uma distinção e uma explicação muito grande de quais são os procedimentos para a população em si
né, terem conhecimento e saberem de fato o que é, o que não é permitido. E principalmente conhecimento acerca da nomenclatura dos procedimentos, porque são procedimentos muito parecidos em nomes. Por exemplo, a própria resolução do Conselho Federal de Odontologia, a resolução 98 de 2019, ela deu total e amparo ao profissional para que ele realizasse a rinomodelação. Só que a pessoa não tem entendimento do que é uma rinomodelação e do que é uma rinoplastia. São procedimentos feitos na mesma área, que seria no nariz, só que com técnicas diferentes. Né? Aí, às vezes, o paciente ele vem com a ilusão de que está fazendo um procedimento ou de que o profissional não pode realizar esse procedimento, quando na verdade ele está fazendo outro procedimento, que seria o caso da rinomodelação e da rinoplastia. Então, é muito importante que haja distinção e entendimento acerca dos procedimentos em si e das nomenclaturas, para antes de sair, né, como a gente tem visto aí, dizendo que o cirurgião dentista pode ou não pode fazer, né? E só para entrar um pouco melhor nesse detalhe, nesse exemplo que você usou da rinoplastia e da rinomodelação, qual a diferença nos dois? A rinomodelação é um procedimento menos invasivo, né? Tendo em vista ali que ele não tem abertura de columela, não tem abertura das asas nasais. Ele pode ser feito através de um pertuito, né? Utilizando ácido hialurônico ou através de fios. Né? Isso está perfeitamente previsto na Resolução 98 do Conselho Federal, que é pertinente à área de atuação do cirurgião dentista de que ele poderia realizar. A rinoplastia seria um procedimento aberto, né? Onde de fato há a abertura ali da columela, das asas nasais e que, teoricamente, seria um procedimento restrito ao cirurgião médico, que somente o médico poderia realizar, né? Porque a gente tem a vedação expressa ali na Resolução 230 do Conselho Federal de Odontologia, onde fala que a rinoplastia está vedada para o cirurgião dentista. Mas aí a grande questão é, para todos os cirurgiões dentistas? Não, porque existem cirurgiões dentistas com uma decisão dada em juízo acerca da possibilidade de ele realizar aquele procedimento sem estar incorrendo em nenhuma ilegalidade. Além do fato de haver uma discussão, né, uma divergência muito grande do fato dessa resolução ela ser ilegal, uma vez que ela restringe a lei federal, que seria a lei 5.081, como dito anteriormente, que é a lei que traz ali a pertinência odontológica, que fala de fato onde é que pode ou que não pode o cirurgião dentista atuar. Né? E a gente tem a questão ainda, para deixar até talvez um pouco mais claro, elucidar um pouco mais a questão, a atuação do bucomaxilofacial. Muitas pessoas têm a ilusão de que o bucomaxilofacial é uma especialidade médica, quando na verdade não é. O bucomaxilofacial é um cirurgião dentista, uma especialidade do cirurgião dentista. O bucomaxilofacial ele realiza, né, procedimentos de trauma na face, na cabeça e no pescoço, procedimentos até muito mais complexos do que esses procedimentos estéticos realizados pelo cirurgião dentista, né, esses procedimentos estéticos faciais. Então, fica essa grande divergência, essa inconstância acerca de, um bucomaxilo pode fazer um trauma orbital, mas não pode fazer uma blefaroplastia. Trauma orbital seria, né, um trauma ali na região ocular, mas não pode realizar aquela cirurgia de cortar aqui abaixo do supercílio para poder tirar o excessozinho de pele, que é uma cirurgia menos complexa, né? Então, aí é a grande questão acerca da diferenciação de um procedimento de um procedimento para outro e da sua complexidade, mas que é a área de pertinência e a área de atuação dos cirurgiões dentistas em geral, entendeu? Uhum. E você acha que tem alguma coisa que eu não te perguntei que é importante a gente conversar aqui hoje? Alguma informação que é boa de passar para a população que seja interessante? Então, assim, essas coisas muito técnicas, eu acho que a população, além de não ter muito entendimento, eles nem ficam muito afim, né, de saber. Mas uma que é importante, que eu acho que é importante as pessoas terem conhecimento, é o fato de que esse assunto ele é tratado, de que ele é discutido, inclusive até no último congresso, que é o maior congresso de odontologia, internacional de odontologia, que acontece sempre em São Paulo, que é o CIOSP. O presidente do Conselho Federal de Odontologia, ele trouxe a informação de que haveria a regulamentação da cirurgia estética facial para o cirurgião dentista, né? Então, é algo que está caminhando, como se diz, para uma evolução e de que talvez, com essa regulamentação, com essa habilitação para os profissionais, talvez essa, entre aspas, perseguição do qual eles sofrem, vai ser um pouco diminuída. Porém, continua havendo a necessidade de a população ter um entendimento acerca da, que nem eu disse anteriormente, da diferenciação de um procedimento para o outro.
né, do que pode ser feito pelo dentista e do que não pode. Muita gente fala, a gente vê nos comentários quando é soltada uma nota, né, cirurgião dentista, por exemplo, foi preso ou está sendo investigado, aí o pessoal vem e comenta, mas dentista nem mexe com isso, dentista só mexe com a boca. Não, as pessoas precisam de ter um entendimento que o cirurgião dentista ele é um grande profissional, um aliado na área da saúde, que ele realiza grandes procedimentos, né? E tomar muito cuidado com o procedimento que está suspenso, vedado, que nem, por exemplo, teve a época aí do peeling de fenol, né? Que a gente teve aquele caso fatídico aí, e foi um procedimento que ele foi suspenso, né? Para qualquer área, não somente para outras classes as quais foram prejudicadas, inclusive para a área médica. Até o médico estava suspenso de realizar o procedimento de peeling de fenol.